Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. Hoje nós vamos falar sobre a Quarta República, ou período populista, né, do Brasil, da história do Brasil. Então nós vamos nos debruçar hoje sobre a história do Brasil e entender um pouquinho sobre a famosa Quarta República, tá bom? Observem. Veja, a Quarta República vigorou no Brasil de 1945 até 1964, né? Então ela vigorou até o golpe de 1964, tá? E lá se passou, né, vários presidentes da República, em especial Juscelino Kubitschek, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, João Goulart, Jânio Quadros, entre outros quadros importantes aí da política brasileira à época, ok? Então veja, as eleições presidenciais de 1945, né, foram marcadas aí pela eleição de Eurico Gaspar Dutra, aliás, o candidato de Getúlio Vargas. O Vargas tinha saído da presidência da República e indicou o Eurico Gaspar Dutra para assumir e participar do pleito eleitoral de 1945. Essa figura, né, o Eurico Gaspar Dutra, que vai construir a Constituição de 1946, que vai praticamente reestabelecer a democracia no Brasil. Então percebam, a democracia tinha sido vetada, né, durante o período que nós chamamos de Estado Novo. A democracia tinha sido deixada de lado durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, né, um período ditatorial, mas após a Constituição de 1946, ela passa a ser novamente o regime político brasileiro, né? Então é marcado aí por um processo de redemocratização do Brasil, tá? Então a Quarta República marca esse processo de retomada da democracia, das eleições, põe fim à ditadura do Estado Novo no Brasil, e principalmente põe fim à chamada Era Vargas, né? Está aqui o Getúlio Vargas, né, no processo final do Estado Novo, onde ele deixa a presidência da República e quem vai assumir é o Eurico Gaspar Dutra, alguém indicado por ele, por sinal, mas já assume uma nova conjuntura, né? Uma conjuntura muito mais democrática, uma conjuntura que abre uma nova Constituição em 1946 e a partir dessa nova Constituição a democracia e o pluripartidarismo voltam no Brasil. O que isso significa? Significa que o autoritarismo do Estado Novo é deixado de lado e assume novamente, né, o cenário político brasileiro, a democracia. Tá? Uma democracia que vai ter aí alguns partidos políticos, então volta os partidos políticos, né, no Brasil, partidos que antes tinham sido colocados na clandestinidade durante o Estado Novo, voltam novamente a se configurar dentro da política brasileira e a partir daí se reinaugura, né, se redemocratiza o cenário político brasileiro e esse processo é o que a gente chama de Quarta República no Brasil, tá bom? Nessa imagem você percebe aí já o processo final do Getúlio Vargas, ele estava até meio triste na imagem por deixar o poder, mas ele retoma em um segundo momento, que nós vamos falar mais na frente, ok? Então veja, o presidente eleito em 1945 é o Eurico Gaspar Dutra, ele passa a governar aí, o primeiro presidente dessa nova fase do Brasil, que vai durar até 64. Nesse período da chamada Quarta República também vieram, por incrível que pareça, o Getúlio Vargas se candidata e ganha as eleições, depois do Eurico Gaspar Dutra. Tivemos figura como JK, Juscelino Kubitschek, que vai ajudar no processo de construção de Brasília. Tivemos Jânio Quadros, João Goulart, pessoas importantes e que marcaram época aí na política brasileira. Aqui, dá para você perceber, né, o Eurico Gaspar Dutra assumindo a presidência do Brasil à época, importante aí para o quadro político do período, tá? Tá aí o Dutra,
Aí, a partir daí, começa o famoso governo Dutra, ok? Então, veja, nesse período ocorreu importantes transformações na economia brasileira, durante o período Dutra, em especial a implementação de políticas de industrialização e modernização, tá? Então, houve um avanço na industrialização brasileira, e um avanço na modernização desses processos, tá? O Dutra, logicamente, tinha uma proximidade com Vargas. O Vargas era uma espécie de padrinho político do Dutra. E do ponto de vista econômico, as coisas andam, né? O Dutra investe numa economia nacional. O Vargas também fez em épocas passadas e vai fazer no seu segundo governo, tá? O governo Juscelino Kubitschek, por exemplo, ajuda aí no desenvolvimento do país, impulsiona o desenvolvimento do país a partir do seu plano de metas, né? Então, veja, a Quarta República vai ser marcada pelo um boom desenvolvimentista, Então, o Eurico Gaspar Dutra fez isso, Juscelino Kubitschek fez isso, né? Ele impulsionou aí o desenvolvimento do país a partir da chamada construção de Brasília, e da tentativa de levar o progresso e a modernidade para dentro do Brasil, para aquilo que a gente chama de interior do Brasil. Tá bom? Veja, a União Democrático Nacional, a UDN, partido de orientação conservadora, também tinha uma visão extremamente moralista da política, comandado pela figura de Carlos Lacerda. Então, a UDN fez parte aí, a União Democrático Nacional fez parte aí do cenário político da época. A figura do Carlos Lacerda é um dos partidos políticos que configurava aí a política da Quarta República. Temos também o Partido Social Democrata, o famoso PDS, um partido que ajudou aí na eleição de Juscelino Kubitschek. Aliás, o partido de Juscelino Kubitschek, ele surge a partir da estrutura burocrática criada por Getúlio Vargas, e ele é um partido de caráter desenvolvimentista, industrializante. Então, temos aí a UDN, o PSD, que é o Partido Social Democrático, no qual a figura maior é a figura de Juscelino, e temos o famoso PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. O PTB foi criado pelo Getúlio Vargas, e inclusive o Getúlio Vargas vai ser eleito novamente na Quarta República pelo PTB. O João Goulart também vai ser eleito pelo PTB e vai assumir o Estado brasileiro a partir dessas nuances, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a Quarta República, em especial sobre o Café Filho, um período rápido aí da história da Quarta República, que é o período no qual o Café Filho foi presidente do Brasil, período conturbado, tá? E que trouxe muitas questões políticas para a conjuntura brasileira. Então, o que é importante saber dessa aula? Que a Quarta República começa com o processo de fim da Era Vargas, Então, a Era Vargas, o Estado Novo, que tinha características autoritárias, é diluído, e quem assume esse novo processo é o Eurico Gaspar Dutra, e reinaugura um ambiente democrático novamente com a Constituição de 1946. Na aula de hoje a gente deu uma pincelada sobre vários aspectos que ocorreram nesse período, partidos políticos que participavam dessa disputa, ok? Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a Quarta República, em especial sobre o Café Filho. Observe, sobre Café Filho, um período rápido, mas que vale a pena a gente reforçar aí com vocês, ok? No mais, volto na próxima aula. Valeu!